Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o grande fiasco que foi aí a manifestação, na teoria, né, a favor do Bolsonaro, e que de certo modo o Bolsonaro contava com essa manifestação. Não sei se você sabe, mas o Bolsonaro conta com apoio popular para ele não ser preso. O grande problema de tudo isso é que quando você conta com uma manifestação, conta com o apoio da população, e os seus inimigos estão lá só observando, que é o caso do Bolsonaro, e vê que a comemoração, né, ou pelo menos aí o apoio que o Bolsonaro receberia hoje foi um fiasco, aí a coisa fica complicada. Por quê? Os inimigos veem assim, bem, o Bolsonaro diz que tem apoio popular, mas na hora do vamos ver, do pega pra capar, a coisa muda. Travas para mobilização e medo após o 8/1, esvaziam atos do 15 aí, de novembro, um ano após o boom aí em quartéis. Então, nesse vídeo eu vou falar, assiste o vídeo aí até o final, é claro, para você compreender a realidade política do Brasil. É extremamente importante você assistir o vídeo até o final para você compreender, né, como é que tá a atuação política, porque ela tem fundamental importância na sua vida. Bem, falando sobre a situação do Bolsonaro e por que é que falhou, né? O Bolsonaro estava contando com essa comemoração, ou pelo menos aí com essa, né, eu já ia dizer greve, né? Mas com esse ato de hoje, por que é que falhou, né? E por que que isso reflete negativamente, deixa o Bolsonaro em pânico? Justamente, pessoal, porque de certo modo o político ele vive consequentemente, né, de apoio popular. Sem o voto, sem ali as pessoas para ter a base, fazer com que ele chegue lá, ele nunca vai chegar. O Bolsonaro viu essa notícia aqui e ficou extremamente abalado. Por quê? Porque não tem apoio. Os carros estavam lá junto com as pessoas, tá? O povo estava andando em determinado momento, o carro passando. Significa que não tem gente, não tem apoio, tá? Não tem mais empregada doméstica lá indo com os patrões e carregando carrinho de bebê. Acabou isso. E isso, de certo modo, deixa o Bolsonaro em pânico. Por quê? Eu vou explicar para você, tá? Matéria da Folha de São Paulo, travas para mobilização e medo após o 8/1 esvaziam atos de hoje, né? Um ano após o boom aí em quartéis. Bolsonaristas voltaram às ruas em manifestações sobre o impacto das punições, tá? E o forte calor. Os deputados bolsonaristas começaram a arrumar um monte de desculpa aqui. Eu vou falar para vocês, né? Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas em manifestação nesse feriado da proclamação da República, num momento em que a direita ainda reflete perda de fôlego nas mobilizações. Os atos dessa quarta-feira, dia 15, foram afetados também pela onda do calor. Será que realmente foi? Será que tinha gente? O pessoal nem falou em quantas pessoas tinha lá, só para você ter uma noção. Na Avenida Paulista, manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Fiesp, né? Um dos organizadores, o deputado estadual lá, Tomé, líder do movimento nas ruas, diz que o medo tem inibido parte da militância. Será que é isso? Tá? Será que o pessoal não percebeu? Eu vou dizer para você por que é que o pessoal não foi nas manifestações. Mesmo uma parte deles tendo votado no Bolsonaro. Eu vou contar, vou revelar isso daqui para você. Punições aos participantes dos ataques do 8 de janeiro e decisões do STF são apontados como causa do temor, né, de voltar às ruas. Há um ano, os protestos da data tiveram adesão superior, impulsionados aí pela contestação do resultado nas urnas, incitada por Bolsonaro. Você vê? Será que o Bolsonaro foi nessa manifestação? Eu vou falar para vocês aqui, tá? E por quê? E vou revelar o porquê do motivo. Com a manifestação típica aí, verde e amarela e gritos de guerra contra a esquerda, a manifestação na capital paulista pediu impeachment de Lula, atacou o STF, clamou pela volta da Operação Lava Jato e simplesmente colocaram aqui uma bandeira de Israel. Sabe-se lá por quê. O ato convocado por novos movimentos conservadores tinha como mote, como meta oficial, a defesa dos direitos constitucionais nos 134 anos da República. Não respeita a Constituição, vão fazer falar de Constituição, enfim, tá? Nos termômetros aqui tá falando que bateu 38 graus, aí começou a meio-dia e depois foi até, o ato começou mesmo literalmente às 2 horas da tarde, quando deu o início do horário, o número de participantes ainda era insuficiente para o fechamento das pistas, ou seja, não tinha ninguém, os manifestantes dividiram aí o espaço com carros e só depois o trânsito foi bloqueado. Então, o fracasso total,
tá? Se deve a um motivo, eu vou explicar para você. Aqui, um bolsonarista aqui dizendo o seguinte: hoje é um dia importante para que a gente possa voltar às ruas de maneira ordeira, democrática, responsável, sem nenhum tipo de ataque às instituições ou pessoas, tá? E ele tá querendo puxar aqui, ressaltando que a democracia pressupõe liberdade de expressão e manifestação. Ao redor, cartazes exibiam aí mensagens de como fora STF, e aí naquela pegada, né, bolsonarista de sempre. As pessoas estão com um pouco de medo de voltar nas ruas, e eu gostaria muito que elas não tenham. Se a gente estiver nas ruas de maneira educada e sem ataques às pessoas ou às instituições, não há por que haver medo. O que não pode acontecer é o desrespeito, quebrar patrimônio público. Segundo ele, a população ficou assustada com a resposta do STF, né, com penas para os réus aí criticados aí pelo exagero e tal. Então disse estar em ato, enfim, tá aqui, né? Por que esse ato era importante para o Bolsonaro? Porque quanto mais pessoas nas ruas, mais o Bolsonaro, a chance, na teoria, no pensamento deles, mais ele tem a possibilidade de ficar livre, leve e solto, sem uma punição. Porque ele fala assim, na teoria do Bolsonaro, poxa, o povo não vai me deixar prender. Só que tem um grande problema nisso daqui. As coisas mudaram muito de um ano até agora. O preço das coisas... lembra quando o pessoal foi lá, tinha manifestação, aquela manifestação gigantesca, e o Bolsonaro ousava aí ofender Barroso, Alexandre de Moraes e dentre outros, né? E falando em um monte de coisa que ia jogar... Se não, né, o STF não medisse ali o termo de como falar com ele, ele iria, consequentemente, sair, né, das 4 linhas. Pois esse tempo não existe mais. O pessoal percebeu, por mais que seja bolsonarista, que o preço da carne diminuiu, que o preço do arroz diminuiu. O arroz estava, acho que 70 conto, algo desse tipo. Hoje está 30, enfim, abaixou demais. Então... por mais que o bolsonarista goste, é a mesma coisa. Por mais que você goste de um time seu lá, um exemplo, e você vê o atacante só perdendo gol, e o time caindo, indo à zona de rebaixamento, você vai falar assim, pô, cara, por mais que eu goste desse time, ou por mais que eu goste daquele atacante, ele não tá numa boa fase. Então não tem como eu continuar apoiando isso. Então as pessoas começaram a perceber o seguinte: bem, por mais que eu goste do Bolsonaro, por mais que eu tenha uma admiração e respeito, lá eles falando, e um respeito por ele, pelo Bolsonaro, eu percebo que com o Lula o Brasil tá melhor. Com o Bolsonaro, o gás estava lá quase 200 contos já, quase esse valor. Hoje com o Lula o gás tá, né, reduziu aí quase que pela metade. Então comenta aí quanto que tá o preço do gás na sua cidade. Então o cara vai percebendo isso. O cara fala assim, bem, por mais que eu goste do Bolsonaro, né, fica inviável ir pra rua e pedir pro Bolsonaro voltar, ou de certo modo para as coisas voltarem do mesmo jeito, porque eu tava, né, recebendo lá o que eu tava recebendo de salário, eu tava pagando no aluguel, na comida de modo geral. Hoje eu recebo de salário, pago todas as contas, ainda sobra um dinheiro para mim poder sair com minha esposa, com meus filhos, comprar ali, de certo modo, comprar roupas um pouquinho mais cara, né, comer carne ali, se eu comia 15 vezes no mês, hoje eu já como 20, 25, né, ou até o mês todo. Então, o pessoal percebeu o seguinte, não é a questão do medo do STF, porque as pessoas sabem que qualquer manifestação que ele for lá e dizer, olha, eu não curto o ministro Alexandre de Moraes, e tá tudo certo. As pessoas sabem disso, o povo não é tolo. O deputado aí tá tentando criar uma narrativa mentirosa, narrativa das quais eles são especialistas em mentir, só que não causa mais efeito. Antigamente, em 2013, 2014, as pessoas ainda não tinham conhecido o sabor do Bolsonaro, né? O sabor do projeto do Bolsonaro. Só depois que o Bolsonaro começou a ser presidente que o pessoal começou a perceber. Então o cara fala assim, bem, eu saio de casa nesse calor, vou pra lá, pra Paulista, tá? Aí vou manifestar em favor do Bolsonaro. Tá, beleza, tudo bem. Aí a carne que está, de certo modo, num valor, na época do governo Bolsonaro, o quilo da carne, em algumas peças de carne, estava custando mais de R$100. Beleza, então eu tô, na época do governo Bolsonaro, eu pago R$120 num quilo de carne. Agora, no governo Lula, eu tô pagando 45. Eu vou pra lá
pra Paulista, pedir pra carne subir pra 120, 130, 140? Aí o cara fala assim, não, meu amigo, como é amigo? Você tá me tirando de trouxa? Então por que as manifestações do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, elas caíram? Elas caíram justamente por isso, porque as pessoas perceberam. Agora, se o Bolsonaro tivesse um projeto, né, lá, quando o presidente, de certo modo, para mudar a vida do povo de modo geral para melhor, aí sim, aí talvez as pessoas fossem para as ruas e de certo modo falaria, não, aí realmente esse é o cara. Agora, o povo fala assim, bem, eu vou lá para Paulista, de certo modo, para vender esses escândalos de Bolsonaro, joias milionárias, cartão de vacina adulterado, né, e acabando com o Estado brasileiro, entregando. Aí o cara fala assim, eu vou lá pra rua pra isso? Hipótese alguma, o cara fala assim, não, mas de jeito nenhum. Eu não vou pra lá, porque o discurso do Bolsonaro era, de certo modo, fundamentado em ser contra a corrupção. E o Bolsonaro foi pego. Algumas pessoas, nem todo mundo, mas, né, algumas pessoas falaram assim, cara, realmente não tem como. Não tem como. O cara fala assim, ele tava defendendo isso e agora tá sendo acusado e provado, mais que provado, que ele tá nessa maracutaia aí. Não vou de jeito nenhum. Então, a queda do bolsonarismo, de modo geral, os motivos que fizeram com que as pessoas parassem de ir às ruas, foi esse, tá? Esse é o verdadeiro motivo. As pessoas sabem que o Bolsonaro, consequentemente, tem culpa aí no cartório, como diz o pessoal, e pisou na bola demais, né? Então ninguém vai pras ruas pra, né? O cara tá, eu vou pra rua, tô recebendo 2 salários, vou pra rua pra me perder um outro salário e ficar com meio? Não dá, né? Então, ou ficar com um salário aí, não dá. Então, é mais ou menos nessa pegada. É isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Abaixo, segue o Pix aí, caso você queira, de certo modo, contribuir. Já assistiu o vídeo até aqui, agradeço demais. E nos demais é isso. A gente se fala, amanhã tem vídeo aí, às 16 horas, às 4 horas às 4 horas. Às 6 horas da tarde e 30 minutos. Valeu, um abraço a todos vocês, obrigado, tchau.